Vamos direto ao ponto. Num mundo moderno que está sempre mudando, e convenhamos, super imprevisível, como é que a gente constrói uma resiliência de verdade? Aquela inabalável, sabe? Na análise de hoje, a gente vai mergulhar direto no material base de uma estrutura filosófica milenar. E olha, o objetivo aqui não é só ficar na teoria sobre o que é a felicidade, não. A ideia é entender como transformar a mente humana numa verdadeira fortaleza. E para começar, tem uma pergunta que simplesmente não quer calar. Por que será que toda essa abundância moderna e esse conforto constante não curaram a nossa ansiedade? É um paradoxo e tanto. Hoje, a sociedade oferece luxos infinitos, né? A gente vive num ambiente muito mais seguro e previsível do que em qualquer outra época da história. Mas ao invés de criar uma população livre de preocupações, parece que essa abundância toda acabou levando a uma fragilidade emocional extrema. É como se a mente humana estivesse implorando por algo que o conforto por si só simplesmente não consegue entregar. E a ciência tem uma explicação muito clara para isso. Chama-se adaptação hedônica. As pesquisas mostram que quando a gente alcança alguma mudança positiva grande na vida, tipo comprar uma casa nova ou ganhar aquela promoção no trabalho, rola um pico de alegria, claro. Mas rapidinho, esse nível de felicidade volta lá para o estágio inicial. É como estar numa esteira de satisfação perpétua. A gente corre, corre, corre e não sai do lugar. Satisfazer nossos desejos o tempo todo só acaba gerando tédio e uma vontade incontrolável de ter sempre mais, o que transforma o próprio conforto numa armadilha que rouba a nossa alegria de viver. Parte 1. O problema do conforto constante. Quando a gente compara essas duas abordagens, a coisa fica muito clara. O nosso instinto natural é fugir de qualquer dor, certo? O chamado hedonista não iluminado foge do menor sinal de desconforto. E qual é o resultado disso? A zona de conforto dessa pessoa encolhe de um jeito absurdo. Qualquer mudancinha no clima ou um comentário de alguém já é motivo para uma ansiedade gigante. Já o estoico praticante faz exatamente o oposto. Ele abraça pequenos desconfortos de um jeito super estratégico. Com isso, a zona de conforto dele se expande absurdamente, trazendo uma confiança bem tranquila para lidar com as incertezas da vida. Parte 2. A solução estoica. Tem um conceito essencial que vem direto das fontes antigas, a eudaimonia. E calma, a ideia não é virar uma pedra de gelo sem sentimentos, tá? É sobre estar bem com o seu espírito interior e viver em harmonia com a sua melhor versão. Os textos dizem que é quase como domar um lobo que vive dentro da gente. As emoções continuam ali, a gente sente todas elas, mas a mente filosófica não se deixa arrastar por elas. O grande objetivo é cultivar um espírito excelente, que não dependa de nenhum luxo externo. E o resultado maravilhoso dessa busca toda é a eutimia, que basicamente significa tranquilidade. É aquela confiança serena, sabe? Inabalável. Aquela que aparece quando a gente confia de verdade no caminho que escolheu. A gente para de duvidar de cada decisão ou de ficar se comparando ansiosamente com os outros. Quando o foco se volta para fazer o certo e focar naquilo que realmente dá para controlar, aquele medo paralisante de perder status ou conforto material simplesmente evapora. Parte 3. O desconforto voluntário. Chegamos no ponto central. As fontes descrevem isso como uma verdadeira vacina psicológica. Pensa bem em como uma vacina funciona. O nosso corpo recebe uma dose super pequena e controlada de um vírus. Para quê? Para construir imunidade e evitar que uma doença grave derrube a gente no futuro. Pois é, a mecânica da nossa mente é idêntica. Quando a gente expõe a mente a um pequeno desconforto de propósito, a gente constrói uma imunidade emocional gigantesca. Funciona literalmente como uma pólice de seguro contra sofrimentos futuros que a gente nem imagina. O filósofo Epicteto resumiu isso de um jeito brilhante. Ele disse que nem um touro e nem um ser humano de espírito nobre se tornam o que são da noite para o dia. Eles precisam passar por um duro treinamento de inverno. Olha que imagem forte. Isso mostra que o desconforto voluntário não tem nada a ver com punição ou masoquismo, não. É um treinamento psicológico real. Para nossa mente aguentar as tempestades da vida, ela precisa ser treinada agora, enquanto as coisas ainda estão sob controle. Arte 4. Formas práticas de treinamento. Indo agora para os textos originais, eles apontam 3 pilares muito claros de treinamento: a pobreza temporária, a exposição a situações desconfortáveis e a renúncia de propósito ao prazer. E ninguém aqui está falando para jogar fora as comodidades da vida moderna de vez, não. O que se exige são pequenas inserções cirúrgicas de dificuldade na rotina. Vamos ver como. O primeiro pilar é a pobreza temporária.
Sêneca, que curiosamente era um dos caras mais ricos de Roma, era famoso por fazer isso. Ele aconselhava separar alguns dias por mês para comer só o básico do básico e vestir as roupas mais simples e rudes possíveis. O objetivo? Chegar e perguntar para si mesmo: é isso aqui que eu estava morrendo de medo? Quando a gente vivencia essa falta de riqueza artificialmente, a gente percebe que as nossas necessidades reais são muito, muito pequenas. E que perder dinheiro pode até ser chato, mas não é o fim do mundo de jeito nenhum. Já o segundo pilar é literalmente se colocar em situações desconfortáveis. Tem a história do Catão, o jovem, uma figura histórica que vivia a filosofia na pele mesmo. Ele tinha o costume de usar roupas inadequadas para o clima só para sentir frio de propósito. Hoje em dia, a gente pode traduzir isso como sair para dar uma volta na chuva, andar descalço de vez em quando ou tomar um banho gelado logo cedo. A ideia é bater de frente com aquele instinto do nosso corpo de buscar abrigo rápido e ensinar para nossa mente que um desconforto temporário é super tolerável. O que nos leva perfeitamente ao terceiro pilar: dizer não de propósito a um prazer imediato. Pode ser ignorar um doce incrível que está na sua frente ou decidir não assistir àquele jogo super importante. A sabedoria por trás disso é que o prazer intenso tem um lado meio sombrio, sabe? Ficar correndo atrás de prazer o tempo todo pode transformar qualquer um num prisioneiro dos próprios desejos. Então, quando a gente abre mão de um prazer fácil, a gente está literalmente malhando o nosso músculo mental e criando uma disciplina absurda para resistir a tentações que podem nos prejudicar lá na frente. Parte 5. A confiança inabalável. Tem uma observação do Sêneca que captura a essência desse preparo todo. Ele diz que o destino cai pesadamente sobre aqueles que nunca esperam nada além de facilidades. E é muito verdade. A mente que só procura o lado bom e fácil fica despedaçada quando a realidade bate na porta. Mas a pessoa que está sempre alerta, que se antecipou e simulou o desconforto, essa aguenta o tranco dos eventos com uma facilidade e uma calma impressionantes. E os ganhos de fazer esses pequenos sacrifícios são surreais. Primeiro, a mente fica blindada contra os problemas sérios de verdade. Segundo, aquele medo crônico de falhar ou aquela ansiedade maluca por aprovação, eles simplesmente evaporam. E por fim, acontece uma mágica maravilhosa. A gente recupera a capacidade de dar valor para as coisas mais simples da vida. Tirar o conforto de propósito quebra a tal da adaptação hedônica. De repente, um simples copo de água depois de sentir sede voluntariamente, ou até deitar numa cama normal depois de dormir no chão, trazia uma alegria tão viva, tão real, que o conforto constante tinha apagado completamente. O material que a gente explorou hoje mostra bem claro que a tranquilidade não cai do céu. Ela precisa ser conquistada, tijolo por tijolo, através desses pequenos desafios voluntários. É assim que a mente prova do que ela é capaz. E é exatamente aí, bem longe da zona de conforto, que a verdadeira liberdade começa. Então, para fechar a nossa análise, a grande questão que fica é a seguinte: qual pequeno desconforto voluntário vai ser escolhido hoje para comprar a confiança inabalável de amanhã?